aí galera, eu sou Fabiano Cabelo e hoje eu quero falar do bárbaro mais famoso dos quadrinhos e também da cultura pop. Então você que está chegando agora, já clica no like, se não é inscrito, se inscreve no canal e ative esse sino, porque hoje eu quero falar de Conan. Bom gente, eu tava muito afim de falar disso aqui há muito tempo e chegou a hora de apresentar essa belezinha aqui da editora Pipoca Nanquim. Olha só, são 3 volumes, eu vou falar do volume 1. Gente, todos os contos originais de Robert Irving Howard em suas mãos. É isso mesmo. Então, pra você que tá chegando agora e não sabe quem é Conan, só viu o filme do Schwarzenegger, eu vou te situar agora, beleza? Vem comigo. Bom, gente, o Conan, ele nasceu na década de 30, tá? O Robert, ele publicou o primeiro conto do Conan na revista chamada Weird Tales. Se você não está familiarizado com esse nome, esse programa aqui em cima, eu falei um pouco sobre a gênese dessa revista em geral, tá bom? Detalhe que o Robert, ele não, assim, escrevia exatamente histórias do Conan para a revista que ele fazia parte, né? Ele colaborava com outros tipos de contos, mas quando ele escreveu o conto chamado A Fênix e a Espada, foi que tudo começou a mudar. Então o que eu vou fazer aqui? O livro, eu vou falar nos destaques a relação dos contos e tal que existem nele, mas eu vou falar de 3 para você ter uma noção do quão assim influente que o Conan foi desde a década de 30 e até hoje. Continua com revistas, vários livros, mas a história original você vai conhecer agora. Bom gente, A Fênix e a Espada. Por que esse conto é assim um dos mais icônicos? Não foi só porque ele foi o primeiro a ser escrito, tá? Mas ele é um dos poucos contos, até onde eu me lembro, em que o Conan ele é beneficiado de magia para vencer os inimigos dele ou para solucionar um tipo de problema. Porque você vai ver nas leituras, até você que já assistiu os filmes, você já se recorda disso. O Conan ele odeia magia normalmente, né? Mas A Fênix da Espada é um conto que ele é bem envolvente, sabe? O conto ele começa com o Conan rei. Muito maneiro, né? Você já lembra dos filmes, né? Eu vou usar muito o filme como referência porque normalmente é o que você já conhece, né? O Conan, que ele é rei, ele já começa com uma espécie de golpe de estado. Ou seja, começa com uma descrição muito erudita, falando de um grande palácio, de 4 cavaleiros que estão saindo na noite, né? Em direção ao luar. Enfim, ele te dá uma descrição bem maneira. Eu vou falar um pouco mais disso no destaque para vocês. Mas você já fica de frente com 2 guerreiros, vamos dizer assim, que estão assim conjecturando destronar o Conan, que é o Acalante e o feiticeiro chamado Thoth Amon. Esse Thoth Amon, ele foi salvo pelo Acalante em batalha, então ele ficou em dívida com o Acalante. E o Acalante quer tomar esse lugar do Conan e virar rei, né? E como esse feiticeiro, ele é mestre de intrigas e realmente o plano dele, conforme você vai progredir na leitura, você percebe que ele é bem ardiloso e ao mesmo tempo ele está preso a esse juramento que ele fez, especialmente porque ele perdeu um anel. Esse anel dá poderes inimagináveis para o Thoth Amon. Ele planeja recuperar esse anel em segredo, ele não sabe o paradeiro, e ele quer realmente destroçar todas as pessoas à volta dele para ganhar um poder absoluto. Conforme você avança na leitura, você vai vendo que a princípio esse plano está dando certo. Especialmente que você vê um Conan, ele está entediado. Você lê os pensamentos dele falando que ele estava planejando conseguir a coroa, tanto que você percebe ele narrando o episódio que ele tirou a coroa do reino Medídes e tirou da fronte cheia de sangue dele. E ele estava preparado para conquistar a coroa, mas não estava preparado para mantê-la. Então você sente um Conan que sente falta de um campo de batalha, sente um Conan que sente falta da ação, de brandir sua espada rumo ao horizonte. E ele, nos aposentos dele, ele está dormindo. Ocorre que quando ele está sonhando, aparece uma espécie de feiticeiro, vamos dizer assim, e ele previne o Conan. Ele fala, olha só, vai vir um problemaço para você, eu vou te ajudar com esse sinal aqui, você vai reconhecer esse sinal. Então ele meio que crava misticamente uma fênix na espada do Conan, e o Conan acorda. Eu não posso passar muito daqui, tá? Mas eu posso te dizer que, assim, os contos, gente, cada um deles tem sei lá, mais de 20 páginas. Eu contei aqui só um creme de la creme da coisa. O final é apoteótico, na minha opinião. Tem muita ação, muito sangue, tem uns plot twists bem maneiros. Principalmente ao lance do anel do Thoth Amon. Você vai ver uma cena envolvendo esse anel, de como ele acha esse anel, se não acha ou não. E assim, você percebe pelo jeito do Howard de escrever o quão memorável esse conto ficou para definir o gênero de espada e feitiçaria.
Bom, gente, o segundo conto é, se não é o mais icônico, com certeza o mais conhecido de todas as histórias do Conan, tá? A Torre do Elefante. Eu já vi sua empolgação aí do outro lado da tela, que esse conto realmente é muito foda. Aqui, gente, nós vemos um Conan mais jovem e o conto começa onde normalmente, se você já joga RPG medieval, onde toda aventura costuma começar, numa taverna. Aqui especificamente ela começa num covil de ladrões. Então você vê uma descrição muito detalhada do Conan chegando, né? Isso eu acho muito maneiro, porque toda vez que ele entra nas histórias, o Robert ele não botava de gratuito, sabe? Então Conan apareceu. Ele tinha uma descrição tipo ombros largos e pesados, peito maciço, olhos azuis flamejantes, cabeleira negra, sabe? Ele deixa o personagem bem imponente para a cena que ele está sendo inserido. Todas as partes que você vê o Conan aparecendo nas histórias tem essa pegada, sabe? Então já te deixa, porra, cara, é foda, sabe? E você vê que ele chega nesse covil e os ladrões estão falando de uma torre misteriosa chamada Torre do Elefante. O Conan, ele já viu essa torre e ele indaga para um dos ladrões que estavam ali como é que eu faria para subir essa torre, e eles até falam com um pouco de deboche, né, que tipo ninguém consegue ir lá. O sacerdote Yara, ele que guarda aquele lugar, tem seres sobrenaturais e essa torre é intransponível. Esse conto, conforme você vai progredindo na leitura, você fica envolto dessa vez nos pensamentos do Conan, conforme ele vai avançando para esse território. Você vê que ele está realmente decidido a saquear essa torre, mesmo não sabendo os perigos que ela tem. Ele vai falando um pouco com você, sabe? Pensando com a espada dele, como é que ele vai fazer isso. E você já é introduzido a um personagem bem legal, que é o príncipe dos ladrões, que se chama Taurus. E ele encontra o Taurus e os dois resolvem ficar juntos nessa empreitada. E assim, gente, é um conto bem adrenado, você vê criaturas místicas, você vê leões, você vê muito sangue, claro, e aquele clima de mistério que vai te levar para um dos contos que é um dos maiores clássicos já feitos do Cimério. Bom, gente, o terceiro e último conto que eu vou falar aqui hoje se chama O Poço Macabro. Aqui você vê um Conan que normalmente você não está acostumado a ver nos quadrinhos e cultura pop, etc. Um Conan pirata. Exatamente. Esse conto, ele começa mostrando um navio e o Conan amarradão, embarcando nesse navio aí, nadando no mar e entrando de qualquer maneira. Porque ele supostamente estava se salvando de um outro perigo. Ele até assusta uma mulher, né? E o navio, ele é governado por um cara que se chama Zaporavo. Ele até é descrito no conto, um cara com feições sombrias, um rosto bem marcante, e rola uma meio que disputa de egos ali, né? Você percebe. Porque uma coisa que você já vai sacar, principalmente você que está acostumado a ver o filme, o Conan, ele não é quietão e ele não é burro. O Conan, gente, ele é muito ardiloso, ele é muito inteligente, ele sabe usar as palavras e ele é um cara que, assim, ele tem uma streetwise, vamos dizer esse termo, né, muito grande. Então ele já saca que ele consegue desestabilizar esse cara com a própria tripulação dele. E o cara já fica com medo de perder esse lugar, né? O Conan até fala, não, você não vai me jogar pra fora desse navio, porque você precisa de mais marinheiros aqui, né? Você precisa de gente que ajude. E aí ele entra, né, nessa equipe aí. O conto, ele é focado numa caça ao tesouro, tá? Bem classicão mesmo. Só que aqui você sente uma pegada de mistério e mais terror. Esse conto eu não vou poder passar muito daqui para realmente não tirar a sua experiência de cada parágrafo que você vai lendo. Mas é um conto tão marcante quanto os outros dois que eu falei. Bom, gente, vamos para os destaques, que é a parte onde eu posso mostrar material de perto para vocês. Olha só. 304 páginas. Olha esse acabamento aqui, gente. Você vê a capa, capa dura, mas tem um grande truquezinho aqui bem legal. Olha só. É de acetato. O que eles fizeram aqui? Eles pegaram essa capa, ilustrações do Frank Frazetta, tá? Que é o cara que, assim, ele definiu como o Conan seria nos quadrinhos, seria até no cinema, se bobear. Esse traço, assim, perfeito, e eu achei isso muito legal, porque eles tiveram esse cuidado com o leitor de não poluir nada na sua capa. Então você pode deixar com essa sobrecapa de acetato, onde tem um título, tem a logo da editora, mas se você não quiser, você fica com essa obra de arte lindíssima aqui. Bem maneiro, né?
Então assim, gente, outra coisa também que chama muita atenção é o acabamento gráfico, tá? É só um detalhe aqui que eu quero mostrar. Já abre direto com esse mapa da era iboriana, é bem legal. E o tipo de papel, bem de alta qualidade. O tipo de letra, principalmente você que lê à noite, ela te ajuda bastante, sabe? Não é aquela letra que te incomoda, não. O livro, ele vem com fitilho, isso aqui, e vem com uma outra coisa bem legal, que você já sabe a minha mania de plastificar as coisas para conservar. Saca só. Ele vem com uma espada de marcador de texto. Cabelo, que espada é essa? Se você já assistiu o filme do Schwarzenegger, você sabe que espada que eu tô falando. Se você não assistiu, por favor, assiste, né? Depois do vídeo, você vai lá e assiste o vídeo, por favor, né? Mas olha só, gente. Isso aqui é feito de fã pra fã, né? Vamos ser amigo aqui, né? Pra você que tá curioso com o interior, porque assim, porra, o livro de Conan, pra você que tá acostumado a ler quadrinhos, né? Tem desenho dentro? Tem, gente. Tem muitos desenhos, todos feitos pelo grande Mark Schultz. É um cara assim que ele desenhou, até onde eu sei aqui, muitas das coisas que apareciam na Weird Tales. Então assim, o Pipoca ele teve esse cuidado de botar a cada passagem de capítulo, a cada passagem de contos, né, essas ilustrações originais, para você ficar bem imerso no conto. Então assim, não é só porque é um livro, que normalmente a gente lê, não tem figura nenhuma, que Conan não deveria deixar de ter, né? E assim, gente, a tradução incrível do Alexandre Calari, ele é um dos integrantes do Pipoca Nanquim, né? E ele foi o responsável por trazer esse sonho pro nosso Brasilzão, né? Ele foi o cara que ele traduziu todos os 3 livros, são chaprocas. Eu tenho 2 dos 3 livros, o segundo tá ali, ó. No momento oportuno eu vou falar dele pra vocês. Quanto aos contos, deixa eu mostrar aqui, são esses contos aqui que tem. Fora o material incrível que são os bônus, tá? Você tem inclusive aqui uma biografia do Robert, que assim, tem os fatos da vida dele, né? Como é que deixaram ele, esse cara famoso, mas também tem uma curiosidade, assim, um fato infeliz, que ele tirou a própria vida. Ele morreu muito cedo, 30 anos, e porque a mãe dele estava muito doente e ele não estava suportando o fato de perder a mãe. Então ele viu que não ia ter jeito e ele tirou a própria vida, e a mãe dele morreu no mesmo dia praticamente. Então é uma curiosidade meio chata, mas que deixa aqui registrado para vocês. Continuando aqui, olha só, tem uma coisa bem legal, que é uma introdução que o Alexandre Calari ele fala com a gente aqui. É uma verdadeira carta de fã para fã. Ele te fala a importância de Conan na cultura pop, a importância de Conan na literatura e nesse gênero de espada e feitiçaria. Ele foi bastante conhecido por essa alcunha. E você lendo, você vai sacar realmente o porquê desse gênero, assim, que realmente eles cravaram literalmente uma espada para mostrar que ele veio para ficar. Bom, gente, essa então foi minha dica de hoje. Eu espero falar mais vezes aqui do Grande Cimério para vocês. A minha dica aqui é que vocês busquem as obras do Pipoca Nanquim, que é uma editora que realmente ela tá fazendo muito pelo nosso mercado. Ganhou a HQ Mix de melhor editora do ano passado. Eles têm ganhado os prêmios aí que são merecidos. Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns deles ao vivo. São pessoas incríveis. Eles fazem mangás, fazem livros, fazem quadrinhos europeus. Então assim, é uma gama de obras, você pode escolher qual que te agrada mais, e até para você conhecer realmente o trabalho deles, ver o esmero que eles têm com obras como essa daqui, ok? Olha só, você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Se inscreve se ainda não está inscrito, clica no like que eu agradeço. Vejo vocês no próximo programa. Valeu!